Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui falar sobre Mercúrio retrógrado, tão temido, né? Mercúrio retrógrado. Bom, já até fiz um vídeo sobre Mercúrio, falei sobre Mercúrio retrógrado, falei, né, como que ia acontecer essa retrogradação em Touro. O meu objetivo aqui agora é diferente, tá? O meu objetivo é falar na prática, dar exemplos práticos, né, de como a gente pode passar por esse ciclo que acontece 3 vezes no ano, pelo menos. Às vezes tem anos que são 4 vezes a retrogradação. Então vale a pena, né? É um ciclo da natureza que ele vai estar aí todo ano, e é só a gente aprender, né? Eu quero desmistificar, porque na internet, com as redes sociais, né? O Mercúrio retrógrado é algo que virou popular, né? Ficou pop, e aí se criou um mito e um medo. Então é desmistificar e mostrar como isso funciona na prática, até com um pouquinho de humor, contando algumas coisas que são coisas do cotidiano de Mercúrio retrógrado. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Viviane, eu sou psicóloga, sou astróloga e professora e compartilho por aqui semanalmente conteúdo de astrologia. Falo como é que anda a dança do céu, né, dessas estrelas, esses ciclos da natureza e como que a gente pode aproveitar da melhor forma possível, né, a energia do céu. Bom, então vamos ao objetivo do vídeo de hoje. O meu objetivo é dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira, trazer um pouquinho de teoria, de uma forma muito rápida, o que é o Mercúrio e o que é o Mercúrio retrógrado. Na sequência, a gente vai falar então um pouquinho sobre como a gente pode se beneficiar nessa retrogradação. Então, entender, né, e usar a retrogradação a nosso favor, sem o pavor mítico que se criaram com o Mercúrio retrógrado. E a terceira coisa, eu quero mostrar para vocês um monte de coisas na prática de Mercúrio retrógrado. Olha lá, tá vendo? A gente já enrosca a fala, isso aqui já é Mercúrio retrógrado. Então, assim, o meu objetivo é contar algumas coisas que aconteceram na minha vida nesses últimos tempos, desde o início dessa retrogradação, que foi no dia 21/4. Né? E ele vai ficar retrógrado até dia 15, aqui uma colinha, 15/5, tá? Então, vamos lá parte a parte, né? O que significa Mercúrio, pessoal? Mercúrio é o planeta que rege a comunicação, né? Dentro da mitologia é Hermes, ele rege a comunicação, rege o comércio, rege a fala, rege o intelecto, a forma como a gente pensa, a forma como a gente compreende o mundo, como a gente vê também e observa esse mundo, né? Rege os transportes, rege planejamento, logística, tá? Entregas, então tudo isso, tecnologia também, embora a tecnologia é muito também de Urano, né? Mas a tecnologia também é associada a Mercúrio. E o Mercúrio ele entra em retrogradação 3 vezes no ano, né? A gente não pode parar a vida 3 vezes no ano, nem na pandemia nós pudemos, né? Mesmo de casa aí, cada um trabalhando, tudo continuou. Então, na realidade, né, não tem por que ter tanto medo. É para a gente utilizar isso a nosso favor. Como que a gente pode utilizar Mercúrio retrógrado a favor? Bom, como eu falei para vocês, né, ele rege o pensamento, rege a comunicação, então é óbvio que coisas que estão associadas à comunicação, à fala, ao pensamento, vão ficar um pouco mais devagar. A ideia é a gente já ter a consciência desse ciclo e se antecipar a ele, né? Quando o Mercúrio está retrógrado, um dos grandes ensinamentos é a gente exercer a presença, porque a gente precisa prestar muita atenção nas minúcias, nos detalhes, né? Nos pequenos pontos, que é ali que o Mercúrio, que é esse deus trapalhão e que gosta de pregar algumas peças na gente, vai nos colocar em alguns apuros. Na realidade, né, Mercúrio ele é um deus trapalhão e aí ele traz esses ensinamentos pra gente. Então eu gosto de ver o Mercúrio retrógrado como se fosse lá o Hermes brincando um pouquinho com a gente. Se antecipar. Então, quando a gente já sabe que vai ter um ciclo de Mercúrio, eu sempre me preparo, né? Então, você já se antecipa, já se prepara, e o que você puder antecipar de trabalho, de coisas que envolvem o intelecto, é muito importante. Falam muito também sobre não poder fazer compras com Mercúrio retrógrado. De fato, né? Não é indicado. Principalmente comprar passagem de viagens, coisas associadas à viagem, porque Mercúrio rege também as viagens, principalmente as viagens mais próximas, né? Viagens muito longas já é regida por Júpiter, que aí já é o outro planeta. No caso do Mercúrio, seriam as viagens mais próximas, né? Embora, quando a gente pensa a nível de Brasil, se for uma viagem dentro do Brasil,
O Brasil é intercontinental, mas uma viagem de carro é bem Mercúrio. Olha lá os BTVs que já estão se acostumando com eles aqui no meu jardim, né? Então, o que a gente tem é que esse exercício de presença, então, vai fazer com que a gente perceba, né, todos os detalhes do que a gente está fazendo, todos os detalhes do que a gente está administrando, do que a gente está pensando, pensar muito antes de falar, né, antes de agir, para a gente não se preocupar. Se puder evitar as compras, como eu acabei de falar, principalmente coisas associadas à tecnologia, assinatura de contrato. Se você puder evitar, evita. Se você não puder, não tem como. Como eu falei, a gente não pode parar o mundo, né? Eu mesmo, com o conhecimento da astrologia, já diversas vezes eu tive que fazer até assinatura de contrato com o Mercúrio retrógrado, porque tinha que ser aquele prazo e não tinha outra opção. Né? E é assim, se isso acontece, possivelmente lá na frente alguma coisa, vamos ter alguma revisão naquela assinatura de contrato e tudo bem, né? Tudo bem. Então, o Mercúrio, ele também, na sua retrogradação, ele nos ensina paciência, exatamente para poder lidar com essas adversidades, né? Então, também faz parte desse aprendizagem de autoconhecimento, a gente lidar com algumas adversidades. Problema em tecnologia também é muito comum acontecer, né? Muito comum também acontecer. E aí, agora que a gente já entendeu o que é a representação simbólica de Mercúrio, desse arquétipo no nosso mapa, já entendemos também o que é a retrogradação e o que ela vai estar exigindo a todos. Então, agora eu vou começar a contar algumas coisas práticas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e que eu até, né, o tempo que eu tô gravando esse vídeo tem a ver com Mercúrio retrógrado. Eu já queria ter gravado ele antes, né? Esse vídeo sobre a retrogradação, e não foi possível por conta de Mercúrio retrógrado. Então eu pensei, vamos fazer um vídeo contando todos os casos de Mercúrio retrógrado por aqui. Eu sou geminiana e esse é um outro ponto interessante. Sempre quando o Mercúrio for, não o fato de ser geminiano, mas o que eu vou explicar agora. Sempre quando o Mercúrio fica retrógrado, assim como qualquer outro movimento importante acontecendo no céu, é importante a gente saber que casa, né? Eu falo isso em todos os vídeos. Qual a casa isso acontece do nosso mapa natal. Porque aí você vai saber qual é a área da tua vida que vai ter uma influência direta, que vai demandar, né, uma observação e um cuidado maior com as questões associadas à comunicação. No caso, uma outra forma que também interfere muito o Mercúrio retrógrado são para pessoas que têm Mercúrio forte no mapa. Né? Então, para quem tem Mercúrio como regente, né? Então seriam aí os geminianos, os virginianos, que eles vão ter Mercúrio forte, principalmente quando tem aglomerado de planetas, ou estélio, ou até o ascendente. Então pode ser Mercúrio de Sol, né? Ou ascendente Lua. Então, no caso, Sol, Lua e ascendente em Virgem ou em Gêmeos, também vão sentir mais, porque são pessoas regidas por esse planeta, né? Então, de alguma forma ali o pensamento vai ficar um pouco mais devagar. E aí que eu chego na parte prática desse vídeo. Então, eu sou geminiana e desde que eu estudo astrologia, eu percebo em cada retrogradação de Mercúrio que o meu pensamento fica mais lento. A fala, né? Eu fico com a dicção muito mais complicada. Insegurança, eu trabalho com intelecto, né? Então, eu sou professora, eu sou terapeuta, né? Psicóloga, astróloga, então eu trabalho a todo momento com o intelecto e com a fala. Uma coisa que é comum, e talvez vocês possam até já ter percebido através dos vídeos, desde que Mercúrio ficou retrógrado, a minha voz ficou um pouquinho mais fraca, né? Eu também sou professora, então a gente dá muitas aulas, e a voz é a forma, né, que eu ganho dinheiro, né, através do intelecto, como eu comunico. Como uma boa geminiana, sempre trabalhei com a comunicação, né, por todo o canto que eu passei. Então, vou contar aqui algumas coisas que foram acontecendo. A voz já foi uma. E aí, para contextualizar um pouquinho melhor todos esses ocorridos, eu sou casada com um virginiano, né? Para quem não conhece, Rafael, meu companheiro, meu marido, é maravilhoso, um beijo, super incentivador de tudo, que eu amo. Então, ele é um virginiano, então somos um casal ultramercuriano, né? A gente tem Mercúrio muito forte. Eu tenho um aglomerado de planeta em Gêmeos, né? Tem o Mercúrio ali, tem o Quiro, enfim. Rafael, tem o Marte. Rafael tem um estélio em Virgem, então ele tem muito mais energia até em Virgem, né? O mapa dele tá todo ali em cima de Virgem, então um tanto de perfeccionista. Somos então um casal mercuriano, e aí fica muito mais nítido perceber os perrengues que Mercúrio faz a gente passar, né? E aí, enquanto casal, os perrengues se tornam do casal.
E aí eu vou compartilhar algumas coisas. Primeiro, então, quando o Mercúrio começa a parar, vamos falar sobre isso. Gente, quem acha que o astrólogo acha que o planeta tá andando para trás, para tudo. Não é isso. É só uma visão aparente, como se fosse uma ilusão de ótica para quem está aqui da Terra observando. Tá? Então, quando o astrólogo fala sobre a retrogradação, que foi assim que os nossos ancestrais lá atrás, né, há 6.000 anos, desenvolveram a astrologia, eles viam que o planeta Mercúrio ele caminhava para trás, e aí, então, a gente sabe que ele não caminha para trás, mas por conta dos movimentos da Terra, da órbita da Terra, dá essa impressão que o planeta vai voltando para trás. É igual aquela impressão que a gente tem quando o ônibus está saindo, né? Então, é bem aquilo quando o ônibus a gente para, tá fazendo um passeio de ônibus, você tá viajando de ônibus, e o ônibus para no posto, né, para o pessoal ir no restaurante, no banheiro, e aí quando o outro ônibus do lado tá saindo da tela e o enjoo, o incômodo, então seria mais ou menos isso, é só uma impressão, tá? Então ele não volta para trás, mas enfim, quando ele já começa estacionário, que a gente chama, ele começa a diminuir, a gente já sabe que ele vai parar, então ele tem uma área da qual ele vai andar para trás. Essa área que ele vai andar para trás, que é a área importante a gente saber do nosso mapa. Então, quando ele já entra na área que a gente, em astrologia, que é um pouquinho aprofundado, entra na área de sombra, que é o lugar até onde Mercúrio, do ponto que Mercúrio vai parar, vai começar a retrogradar, né, ali até o ponto da área de sombra, e aí depois, ele, a hora que para a retrogradação, como a gente vai ter agora dia 15 de maio, aí ele volta para o movimento direto. Então, quando já estava ali, passando pela linha de sombra, o Rafael percebeu que o celular dele já não tinha mais vida e que ia morrer. Né? E aí, como eu já sabia que o Mercúrio estava já na área de sombra da retrogradação, eu já falei para ele, compra então logo um celular. Né? O Rafael é minimalista, então eu sabia que se estava, aquele momento ele falou isso, é porque ia precisar. E aí, então, pensei, astróloga, deixa eu já dar a dica, comprou o celular. Não deu, e aí é óbvio, o celular dele morreu. Não deu 4 dias, o meu celular também, né, começou já a mostrar ali sintomas, já eram celulares antigos, óbvio, né, e o fato de eu estar trabalhando aqui com a internet, gravando os vídeos, então ali ele já começou a mostrar que ele ia pifar. E eu, astróloga de novo, pensei, deixa eu aproveitar e comprar logo esse celular antes do Mercúrio ficar retrógrado. Então é isso que a gente pode ir fazendo, analisando os ciclos e se antecipar no que pode, né? Resolveu tudo? Claro que não, né? Se eu tô trabalhando também pela internet, se eu utilizo o celular para trabalho, eu vou começar a contar aí algumas coisas que aconteceu. Então a primeira foi essa situação do celular, e eu tenho observado que os 3 últimos celulares que a gente precisou trocar, que eu e o Rafael trocamos, foi em Mercúrio retrógrado, quando eles quebram ou quando, enfim, chega no seu limite de vida, ou cai, ou acontece alguma coisa. Então, isso fica muito nítido. Já faz alguns anos que eu faço essa observação. Então, esse é o primeiro ponto, né? E aí, o que eu fiz? Como eu já tinha pedido o celular até ele chegar, eu comecei a me preparar. Então, fui descarregar o celular, fui salvar todos os arquivos que eu precisava salvar, né? É essa atitude que eu falo da gente se preparar com o Mercúrio retrógrado. E é óbvio, né? Foi super trabalhoso, porque já estava ali na área de sombra, então não foi nada fácil. Deu um monte de perrengue para poder descarregar o celular, para poder salvar as coisas que eu precisava. Aí a gente tem que priorizar. Priorizei só o que era de trabalho que eu precisava mesmo salvar, né? E de memória afetiva. E aí, beleza. Bom, a gente pode parar a vida com Mercúrio retrógrado? Não. O que eu sempre faço, como eu falei, né, astróloga, psicóloga, professora, o que eu posso sempre, que eu me preparo, porque de fato eu percebo que o meu raciocínio fica mais lento durante a retrogradação, é preparar o máximo de coisas que eu posso. Então, se eu tenho leitura de mapa, eu antecipo essas leituras de mapa astral dentro do que eu posso, né, dentro das previsões, eu já tento fazer essas previsões antes. Aula, eu tento preparar aulas antes, preparar conteúdos, coisas que eu quero e que eu vou utilizar no período de Mercúrio retrógrado, eu já me preparo, né, e já tento antecipar tudo isso. Mas é claro que a gente não consegue fazer sempre e nem consegue fazer com tudo. A gente vai vivenciar o Mercúrio na prática e é só prestar mais atenção nas coisas, né? A gente não pode parar a vida. Inclusive, nessa retrogradação, que é o segundo ponto que eu vou falar agora, foi que a gente tinha uma viagem marcada para o dia seguinte que Mercúrio tinha ficado retrógrado. Como que eu fiz? É óbvio que não se ia cancelar a viagem, mas super preparei, né? Então, olhei a rota várias vezes,
conferir se tava tudo, você tem que fazer os check-ins antes quando você tem uma viagem, né? Então, observa se, dá check lá se você reservou direitinho, confirma se a reserva tá feita. Então, eu confirmei a reserva do apartamento, confirmei os passeios, planejei direitinho, revi todo esse planejamento antes. Então, essas são as dicas, né? Você não vai deixar de viver, mas você vai se planejar. Outra coisa que aconteceu, né? Assim que a gente chegou, então, no apartamento, era aquelas fechaduras de número, né? Do qual você destrava a porta com a senha. E a gente digitou a senha, foi um tempão ali. Enfim, não consegui entrar, não dava certo. Eu tava fazendo passo a passo, né? Que a proprietária tinha nos ensinado. Não dava certo. Quando eu já tava com o telefone na mão para ligar para ela, o Rafael conseguiu destravar e a gente entrou no apartamento, né? Então, assim, são essas pequeninas coisas que vão acontecendo, até uma grande como trocar o celular, né? Que a gente não faz isso assim como uma fechadura que não dá certo, ou um objeto que cai ou que quebra ou alguma coisa assim. E assim vão sendo outras coisas, né? Como, por exemplo, uma outra coisa que aconteceu na viagem, rapidinho, a gente não tinha pensado em comer, né? Antes de pegar a estrada quando já estávamos vindo embora. Enfim, resolvemos comer. E aí, então, a gente entrou ali no restaurante e era tudo por aplicativo, já com QR Code, você fazer o pedido. Eu sou super analógica, porque eu já sei que a tecnologia, às vezes, ela tá propícia a travar comigo. Já conheço meu mapa. E aí, então, eu já preferi ir direto no caixa e pedir. O Rafael é super tecnológico, então, não, ele foi tentar pedir. Eu, sabendo que Mercúrio estava retrógrado, pensei, meu Deus, isso vai demorar até esse pedido dar certo. E dito e feito, né? Só exercitei a paciência. Quando eu vi, já tinha se passado ali 1 hora e ele tentou tudo quanto era senha, perfil para fazer, usou meu celular, usou o dele, nada dava certo. E aí eu comecei a observar as mesas como uma boa geminiana, né, curtindo o momento e percebi que todo mundo que tinha chego junto com a gente já estava indo embora e a gente estava lá, né? E aí, quando você passa bem pela situação, como eu, que passei dando risada, curtindo o momento, você utiliza, né, esses perrengues que Mercúrio coloca na gente como uma diversão, como uma coisa assim engraçada que você conta, igual eu tô contando aqui para vocês. Uma outra coisa também muito engraçada que aconteceu esse final de semana, eu adoro papelaria, coisas de papelaria, também super Mercúrio, né? E eu utilizo planner, e, enfim, é um planner astrológico, eu amo ele, tem imagens maravilhosas, né? É uma obra de arte esse planner estelar. E ele simplesmente molhou 2 vezes seguida. Primeiro, abriu um perfume, ele molhou dentro da minha bolsa de trabalho. E aí eu coloquei ele para secar. E aí depois fomos molhar a planta, não vi. E aí jogou água e molhou de novo o planner. Então aí coloquei para secar de novo. Então assim, essas coisas engraçadas que envolvem a temática mercuriana. Então é isso, galera. Esse vídeo vai ficar longo contando aqui histórias da minha vida, mas eu espero que vocês gostem. O meu objetivo foi contar, né, de uma forma um pouco engraçada. É algo que a gente vai passar 3 vezes no ano, então não dá para fugir disso. Se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com quem gosta de astrologia e também me segue lá no Instagram, onde eu também compartilho dicas diárias, assim como também compartilho shorts aqui no YouTube diariamente com vocês, contando a dança dos planetas e as energias do dia para a gente poder passar da melhor forma possível, tá bom, galera? Um beijo, grata por quem ficou até aqui. Um feliz final aí de Mercúrio retrógrado que vai até dia 15 de maio. Um beijo, foco, olha, checa várias vezes que vai dar tudo certo. Tchau, gente!